Que a boa mão de Deus seja com você. Sou o professor Rogério de Souza, junto com o Instituto Supera. Nós estamos tendo a nossa iniciação ao hebraico bíblico. Aqui está o versículo que nós estamos estudando. Ele é a razão de nós fazermos teologia. É a partir deste versículo que se pode dizer estamos fazendo teologia. Nós temos as nossas traduções, precisamos trabalhar com as nossas traduções para nos aproximarmos do texto original, da língua original. Já começamos os nossos estudos pelo Bereshit. Aqui está. Na tarja de cima, veja que está transliterado e separado pelas sílabas. Bereshit bara Elohim et Hashamayim vet Haaretz. Na tarja de baixo, quero que você observe agora o et. Está com este círculo vermelho. Sem tradução, serve para indicar que o vocábulo seguinte é um objeto direto. Tanto na tarja de cima quanto na tarja de baixo, veja que o et não está traduzido. Mais para frente, o que nós vemos? Ele de volta, et, mas está precedido por uma consoante do alfabeto hebraico que você vai descobrir qual é. Vet. Vet também, você não tem a tradução do et. Mas o que você tem? Você tem o e, a conjunção. Aí pronto, você está pisando no terreno da palavra de Deus, já nas línguas originais. Lembra-se que nós trabalhamos com essas 3 colunas na primeira aula? Bereshit bara Elohim et Hashamayim vet Haaretz. Na segunda coluna, nós temos o et Hashamayim vet Haaretz. E na terceira coluna, Bereshit bara Elohim. Se você ler da esquerda para a direita, você vai ter aí uma inversão. Você está seguindo o método do Ocidente, assim como acontece com o grego. Mas no hebraico, memorize, é da direita para a esquerda. Portanto, a primeira coluna é essa daqui, onde está escrito Bereshit bara Elohim, e a segunda coluna, et Hashamayim vet Haaretz. Aqui para a sua fixação, nós estudamos o termo Bereshit. Preposição, substantivo, singular feminino, significa primeiro, começo, melhor, chefe, começo, primeiro, chefe, parte escolhida. Nesta aula nós vamos aprofundar o nosso conhecimento do significado da palavra Bereshit. E está o termo que nós propriamente iremos conhecer nesta aula. Bará. Verbo. Cal. Perfeito. Terceira pessoa do singular masculino. Perceba que ele é um verbo que deve ser conjugado na terceira pessoa, singular e no masculino. Significa criar, modelar, formar, moldar, sempre com Deus como sujeito. Bará sempre está conectado, ligado a Deus. Deus como sujeito, do céu e da terra. De homem individual, de novas condições e circunstâncias, de transformações, ser criado do céu e da terra, de nascimento, de algo novo, de milagres, cortar, ser gordo para engordar. Estes sentidos secundários dependem bastante do contexto, é muito do contexto. Não é tão simples assim como pode parecer, acredito que nem pode parecer para qualquer um de nós.
Bará, ele tem uma conexão como criar do zero, fazer uma criação desde o início, original, não uma réplica, não é um derivado, é algo totalmente inusitado. Uma palavra que nós vamos também estudar, Elohim. Já chama a sua atenção para o Elohim. Por quê? Encontrei o im no final de uma palavra em hebraico. Significa que a palavra foi passada para o plural. No singular seria Elohá. No plural, Elohim. Encontrei Malach. Malach, mensageiro. Elohim, aliás, Malachim, mensageiros. Então, um Malachim, ele é, não é ele é, Malachim, mensageiros, no plural. Malach, mensageiro, no singular. Encontrei essa ideia do im, a palavra passou para o plural. Substantivo masculino plural. Governantes, juízes, divinos, anjos, deuses, significado plural intensivo singular, Deus, deusa, semelhante a um Deus, obras ou posses especiais de Deus, o verdadeiro Deus ou simplesmente Deus. Elohim. Aqui está a palavra que nós estamos estudando neste momento. Bará. Vamos agora para o letramento. Temos o Bet, a mesma letra que deu início à Bíblia, Bet, de Bereshit. A casa está habitada. Tem alguém dentro da casa. Esse alguém chama-se Dagesh. Se não tivesse ninguém dentro da casa, nós não teríamos um Bet, mas teríamos um Vet. Tanto é que o nome Abraão, escrito com o Dagesh, fica Abraão mesmo. Mas como pronunciam os judeus? Abraham. Por que Abraham? Porque eles usam o Vet e não o Bet. Embaixo do Bet, nós temos a letra A. Qual tipo de letra A? Nós temos o Kametz. Existem duas formas de escrever a letra A no hebraico. E uma delas é o Kametz. Você passa um traço na horizontal e outro bem no centro na vertical. É um A mais forte, Kametz. Portanto, nós temos Bará. Ba. Você diz Ba. O que você está notando em comparação com o B de Bereshit? Estão faltando os dois pontos embaixo do Bet. Se tivesse os dois pontos, seria uma coisa. Não tem os dois pontos. O que está acontecendo? Veremos daqui a pouco. Ao lado do Bet, nós temos o Resh. Como que eu faço para memorizar? O Bet, ele tem uma parede, um teto e um chão. Bet. O Resh, eu tenho a parede e o teto. Não tenho o chão. Resh. Bet lembra uma casa. O Resh também lembra uma casa, mas sem o chão. Já temos o Bet, temos o Resh, temos o Kametz e ao lado. Ao lado nós temos outro Kametz. Isto é, outro sinal que representa a vogal A. Portanto, Bará. Mas não é Bará simplesmente. Veja que nós temos aqui, logo ao lado, nós temos o Aleph. O Aleph é uma letra muda. É uma consoante muda. Não se pronuncia.
parecido com o H da língua portuguesa. Mas ele está presente na palavra. E a presença dele faz com que Bará se torne Bará. Esse Bará, quer dizer, eu tenho que pronunciar esse A, Bará. Veja aqui a palavra Bará. Está lá no Aleppo Codex. Então, o Codex Aleppo, como nós vimos, ele é o hebraico sem os sinais maçoréticos. E se você ler da direita para a esquerda, observe que nós temos aqui Bereshit. Mas na palavra Bereshit, o que nós descobrimos? Nós descobrimos que nós temos o Bet, o Resh e o Aleph. Exatamente. Tanto a palavra Bereshit quanto a palavra Bará, elas iniciam exatamente igual. O que muda? Muda o Shit. Vamos supor que você estivesse lendo o Codex Aleppo e você não soubesse qual é a pronúncia da palavra. Como que você ia descobrir? Aqui está a palavra Bará. E aqui? Berê. Mas são idênticas, professor? São idênticas. Como que eu vou diferenciar? Vou diferenciar a partir das pontuações. Veja com as pontuações. Nós temos aqui Bará, o símbolo que representa a letra A, e nós temos o Berê, o símbolo que representa a letra E. Temos aqui o Bet, a casa, né? Tem parede, tem teto, tem chão e está aberta para as demais letras do alfabeto. Temos o Resh, parede e teto, mas não tem chão. Temos o Aleph, consoante muda. De novo, temos o Bet. De novo, temos o Resh. De novo, temos o Aleph. Aqui, o Dagesh, para que não fique Vet, e sim Bet. E aqui também temos o Dagesh. Aqui, em Bará, nós temos o Kametz. E outro Kametz. Portanto, nós lemos Bará. E agora? Agora, nós temos a letra que pode ser lida Bará, mas ao lado, ao invés de nós termos um Kametz, nós temos o Sheva. Esse Sheva, como eu expliquei na aula anterior, fica debaixo da consoante, são 2 pontos para demonstrar qual que é a pronúncia da letra. A pronúncia aqui é Bet. E não é um Bet, é um Bet, bem rápido. O que nós temos em Bará? Nós não temos o Sheva. Falei isso agora há pouco. O que nós temos? Nós temos o Kametz. O que nós temos aqui na segunda coluna? Temos o Sheva, que mostra o nome da letra, Bet. E temos o Tsere. Esse Tsere são 2 pontos para representar a vogal E. Um traço na horizontal e outro no meio na vertical. Letra A, Kametz. 2 pontos, Tsere. Representa a vogal E. B, que é a letra Bet, e Re, com o Resh
Yutsere. Preste bem atenção nessa leitura. A primeira palavra da Bíblia, Bereshit, é composta pela preposição be, em no, vocalizada sem o artigo, e pelo substantivo reshit, começo, princípio, parte inicial. Portanto, no quadro anterior que nós estávamos vendo, bará e berê, berê não é a palavra. Qual que é? O B é. O que é o B? Muito bem, nós vamos estudar agora um pouquinho o Bereshit, tá bem? Para você ver o seguinte, Bereshit são duas palavras juntas. Nós pronunciamos assim, né? Bereshit, como se fosse uma palavra só, mas elas são duas. Como assim? Você tem o B. O B, você tem o Dagesh no meio, e veja só que ela está sendo reforçada embaixo. Esse reforço para dizer o quê? Que esse B significa em ou no. Ela é juntada como Bereshit, tanto por vício de linguagem nosso, como também na hora da pronúncia ela está muito colada. No começo. Poderia ter sido separada? Bereshit. Poderia. Não fizeram isso. Aí causa o nosso vício de linguagem. Então, B, o Sheva embaixo, para dizer o seguinte, pronuncie ela sozinha, significa em, no, reshit, em, no começo, no começo, em começo, em princípio. A fonte talmúdica denominada de Pesachim 68 proclama que o universo não teria sido criado se não fosse pelo mundo espiritual, pela palavra divina, pela Torá, Pentateuco, chamada de Reshit, princípio de tudo. Portanto, o Reshit é o princípio de tudo. No Reshit, en Reshit, Bereshit. A palavra Reshit é formada por Rosh, cabeça. Veja só que linguagem poética riquíssima. Se não fosse Reshit, se fosse Rosh, nós leríamos: na cabeça criou Deus, Bará, Elohim. Se não fosse Reshit, fosse Rosh, na cabeça. A palavra Reshit, começo, é a cabeça. Tudo começa aqui, ó, da cabeça, é de cima para baixo. E você vê, a terra é o escabelo dos pés de Deus, e os céus, o seu trono, onde está a sua cabeça. Seja feita a sua vontade, assim na terra, no chão, nos pés, como é na cabeça, nos céus. Lindo, né? Estudarmos toda a palavra de Deus e começarmos a compreender as minúcias do que o Senhor Jesus nos ensinou. A palavra Reshit é formada por Rosh, cabeça, e por It, Rosh, cabeça, e It, que marca a abstração. A ausência do artigo indica um estado construído, comum a todas as vezes que surge a expressão Reshit no texto bíblico. B, Reshit. Ficou bem interessante, né? B, Reshit. No começo, no princípio. Veja bem, aqui sem a pontuação dos maçoretas. Bará, sem a pontuação dos maçoretas. Idêntico. Qual que é o pensamento imediato que você tem?
O pensamento é de que o Bereshit, ele surge em Bará. Bará dá origem ao Bereshit. Bará criou Bet, Dagesh, Kamet, Ba. Resh, Kamet, Ra, por causa do Aleph. Mesmo sendo mudo, ele está presente na palavra. A raiz Bará denota o conceito de iniciar alguma coisa nova. Veja os textos bíblicos: Êxodos, Números, Isaías, Jeremias, Salmo, do zero, ou do nada, ou inédito. Da palavra, a palavra também tem o sentido de trazer à existência. Paulo usa este conceito quando falou que Abraão trouxe à existência pela fé aquilo que não existia. Trazer à existência em algumas passagens bíblicas. Observa-se que a palavra bará, veja que nós estamos aqui com bará, com o acento agudo no final. Isso porque na língua portuguesa nós temos este acento agudo que em outras línguas não tem. E na hora de fazer a tradução, colocam um H no final, para ficar bará. Igual Torá. Nós, no português, escrevemos Torá e colocamos um acento agudo, Torá. Nas outras línguas, colocam um H. Veja só, no Bará, eles colocam o Aleph. O Aleph é mudo, mas para representar de que esta última parte da palavra tem que ser pronunciada com um pouco mais de força. Bará, Torá. Nas outras línguas, coloca-se um H. O H na nossa língua é uma letra muda. E nós, ao invés de colocarmos o H, colocamos um acento agudo. Bará. Vamos lá. Observa-se que a palavra bará é usada de modo mais frequente para descrever a criação do universo e dos fenômenos naturais. A palavra bará nunca ocorre com um objeto de material e, visto que a ênfase principal da palavra recai sobre a novidade do objeto criado, o termo empresta-se bem ao conceito de creatio ex nihilo, embora tal conceito não seja necessariamente inerente ao sentido da palavra. Quando o Jerônimo, os latinos, padres latinos da igreja, falavam da creatio ex nihilo, criação do nada, ou retirando, né, como se fosse do nada, eles estão muito próximos do conceito cabalista do Tzimtzum. Tzimtzum, dizem os cabalistas, é a forma que Deus encontrou para criar o mundo. Como Deus ocupava a totalidade do espaço, foi necessário Deus se recolher, ou se encolher, ou se retirar um pouquinho para abrir o vazio. Aí vem o nihilo, vazio, nada. E no nada, Deus teria criado tudo. Conceito cabalista, junto com a ideia dos padres latinos da teologia. Agora, ressaltando, iniciar alguma coisa nova. Trazer à existência. Creatio ex nihilo. E o convite é para que agora você olhe para a próxima palavra. Elohim. Você já consegue olhar para esta palavra e identificar alguma que você parece que já viu? Olha só, nós temos ali o bit, de novo. Tanto o bit está presente na terceira letra, quanto também na quinta letra. Elohim. Só que aqui o bit, ele não está idêntico. Não tem chão, ele tem uma parede, mas ele tem uma abertura. E na outra, a casa está totalmente fechada.
Então lembre-se dessa ideia da casa para você poder memorizar o alfabeto hebraico. Sou o professor Rogério de Souza, junto com o Instituto Supera, fazendo aqui o seu letramento do hebraico bíblico.